Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, turminha? Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia. Agora há pouco estivemos corrigindo as tarefas, tá bom? E a gente vai seguir agora o conteúdo, só que agora falando aí sobre os indígenas e a transformação da natureza, tá bom? É a continuação do conteúdo do mês de agosto e a gente gostaria de repassar aí para vocês. Esperamos que vocês compreendam, entendam direitinho e que possa estar ajudando vocês aí quando for a hora da resolução das tarefas. Meus amados, olha, a tarefa se encontra no módulo 3, tá? No capítulo 5, e as páginas da tarefa é a página 289 no livro novo. Infelizmente, no livro velho, mães, vocês me desculpem, não tem o conteúdo, tá bom? Infelizmente será preciso xerocar. Para vocês saberem aí a página 288, tá bom? E 289. Essas duas páginas não tem no livro velho, tá bom? Só essas duas, as outras todas estão corretas, os conteúdos batem. Mas essa página não encontrei ela no livro velho em nenhum dos módulos. Então assim, não tem o conteúdo, vocês precisam xerocar, tá bom? Então só para lembrar, página 288 e a página 289. Então procure xerocar e o quanto antes para que nas próximas aulas a gente possa corrigir com os garotos as tarefas. No caso é só uma página de tarefa, tá bom? No livro novo aqui, a página 289 é a página da tarefa, tá bom? A gente vai continuar aí. Veja bem, os indígenas e as transformações da natureza. Nesse assunto, nós vamos falar sobre a influência do indígena nas florestas, tá? A atuação desse povo na floresta, se ela é impactante ou não. Se ela é uma forma de atuação exploratória, predatória, mas se ao mesmo tempo ela é consciente, ou se não é consciente, se causa danos ao ambiente. Nós vamos falar também sobre a forma como eles vivem em sua grande maioria. Tipo, eles ainda praticam o nomadismo? Tipo, muda de uma área para outra, de vez em quando, conforme a escassez de alimento? Ou será que a maioria das tribos indígenas hoje tem uma residência fixa no lugar que não sai dali por nada? Tá? Era isso que a gente quer falar para vocês e a gente vai estar agora introduzindo o conteúdo, tá bom, meus amados? Veja bem, os indígenas e a transformação da natureza. Os povos indígenas transformam as paisagens conforme sua necessidade e costume. Veja bem, por isso eles convivem geralmente em harmonia com a natureza de forma geral e essas transformações acontecem de modo respeitoso, tá? E ainda conservando ao máximo possível os recursos naturais. Aí você diz, mas isso é impossível. Como você vai tirar da natureza o seu sustento e não vai causar danos? Veja bem, como o próprio texto diz, o índio tira da natureza somente aquilo que ele precisa para o seu consumo ou para a necessidade da sua família e da aldeia. Mas eles têm um calendário, nós já vimos isso na história, eles têm um calendário que eles seguem à risca. Para quê? Para que a natureza tenha tempo de se recuperar. Tá? O índio não caça num dado tempo do ano, que é quando os animais estão se reproduzindo. Tá? Então, ou quando estão, digamos assim, no período em que as mães estão, na maioria das vezes, das espécies, com seus filhotes. Então os índios não caçam esses animais. Por quê? Porque essas mães precisam garantir que aqueles filhotes cresçam, tá? Para que eles também se reproduzam e mantenham assim, dessa forma, o sustento dos povos indígenas. Outra coisa, o indígena respeita a piracema. O que é a piracema? A piracema é a época de reprodução dos peixes. Então no Amazonas, por exemplo, que é um dos lugares no Brasil onde há o maior número de tribos indígenas vivendo ali, tá? Eles há um período do ano, tá? O período que inicia as chuvas, eles não pescam de forma alguma em rio algum. Por quê? Porque é nessa época que está acontecendo a piracema, os peixes estão se reproduzindo e capturar os peixes nessa época seria impedir que milhões de filhotes nascessem. Por quê? Porque a cada piracema, várias novas gerações de peixes nascem ali, porque os peixes vão estar se reproduzindo. Então, assim, é de suma importância que isso seja respeitado. Por exemplo, o índio precisa cortar as madeiras para fazerem a sua oca. Por exemplo, nós vimos em história que o teto das ocas é feito com palha de palmeira. E de 2 em 2 anos o índio tira toda aquela palha seca do teto de suas ocras
e lança fora. Por quê? Porque ela está repleta de insetos da própria natureza. E a palha já apodreceu e não impede que a água molhe a oca. Então o que eles fazem? Eles trocam o teto, eles retiram a palha da palmeira e novamente jogam aquela palha fora, aquela velha, e colocam uma palha nova. Para durante 2 anos suas casas garantirem aí a proteção aí de suas famílias. Tá? E outra coisa, a palha velha eles levam para um lugar afastado da aldeia e queimam ela, para que as cinzas possam vir a fertilizar o solo, tá bom? Então dessa forma o indígena, ele atua, tá, de forma consciente. Tudo que eles fazem é visando a preservação da natureza, para que no futuro não venha faltar para eles e para as futuras gerações. Por exemplo, há uma regra na aldeia indígena, que quando nasce um mirim, o que é o mirim? É a criança indígena. Quando nasce uma criança indígena, 40 pés de piquias e de outras variedades de frutas são plantados no meio da floresta. Isso talvez você não sabia, mas isso é uma regra que o indígena segue à risca. Ainda tem mais, não é só plantar o pé de pequi ou de qualquer outra fruta, tá, que vai servir para a manutenção da família, não. O índio tem que plantar, o pai de família, e tem que cuidar que aquela árvore cresça e produza frutos. Então assim, queridos, isso é uma regra que se todos nós observássemos, dificilmente nós estaríamos passando por problemas ambientais como nós estamos passando nos dias de hoje. Por exemplo, grande parte dos problemas que estamos enfrentando hoje são dessa ótica nesse campo de atuação dos problemas ambientais. Conforme os problemas ambientais vão se intensificando, nas cidades os problemas também se tornam maiores. Doenças em todos os lugares, animais indesejáveis, aquecimento global, lixo em todos os lugares, poluição, contaminação, enfim, tudo isso contribui para o prejuízo das futuras gerações. Não é isso? Veja bem, os povos indígenas reconhecem que sem as florestas e rios, o solo e animais não conseguiriam garantir sua sobrevivência e também das próximas gerações. Assim, coletam frutos e raízes, cortam árvores, caçam e pescam com responsabilidade, ou seja, retiram da natureza apenas os recursos necessários, tá bom, para o seu sustento e da sua família. Quando percebem que os recursos naturais estão se esgotando, procuram outro local da floresta para explorar. E dessa forma, eles garantem o quê? Que aquela área onde eles estavam vivendo se recupere. Depois de algum tempo, depois de 1 ano ou 2, aquela área onde eles viviam, que foi limpa ali, ela já tem virado uma floresta, tá bom? Com árvores muito altas, porque no Amazonas a floresta se recompõe, se regenera rapidamente. Então assim, dessa forma, o indígena atua na natureza, ele tira dela seu sustento, mas sem causar grandes danos, tá? É um sustento de forma garantida e consciente. Queridos, aqui tem uma forma de pesca, tá, do indígena, uma cena que mostra isso aí. Tá? Eles estão pescando e essa pesca aqui é uma pesca não muito evasiva dos rios. Por quê? Porque eles capturam sua pesca com um arco e flecha. Dessa forma, eles não prejudicam as margens do rio, tá bom? E não capturam animais que não sejam realmente, digamos assim, apropriados para a pesca. Por quê? Porque eles só capturam animais adultos e que com certeza serão totalmente aproveitados e que já estão provavelmente, talvez até, no fim do seu ciclo de vida. Então assim, o impacto que o indígena procura causar na natureza é diferente do impacto que as demais civilizações têm causado nos últimos dias. Por exemplo, o ser humano ele atua nas cidades de forma irresponsável, poluindo os ares pelas indústrias, com os automóveis, e muitas vezes fazem isso podendo fazer de uma forma que não causasse tantos danos. Já o indígena não. O indígena ele atua na natureza, ele tira dela o seu sustento, mata às vezes os animais para consumo, mas ele sempre procura respeitar o ciclo de reprodução dos animais para que nunca falte. Então assim, atuam de forma consciente. Amados, vou passar aqui uma tarefa para vocês, tá bom? Está aqui na página 289, tá bom? Do livro novo. E as mães, por favor, minhas queridas, procurem xerocar essa página, essas 2 páginas aqui, porque não estão presentes no livro velho, tá bom? Então ali, a página, só essa daqui é a página da tarefa. Quero que vocês respondam na próxima aula, a gente corrige com vocês, tá bom? Um abraço e até lá.